A vida é feita de relacionamentos e as relações permitem o nosso desenvolvimento e o nosso aprofundamento em nós mesmos. Isso porque quando a gente se relaciona intimamente com outras pessoas, a gente pode visualizar questões que a gente não visualiza no nosso dia a dia, porque elas passam despercebidas, e porque também a gente consegue tolerar mais, a gente pratica, a gente tem um exercício de entender mais o universo do outro, né? Todo ser humano é um ser subjetivo, único, cheio de particularidades e de coisas muito específicas. E a ideia de estar no relacionamento é poder desenvolver ainda mais essas potencialidades. Se você está se relacionando com uma pessoa que você sente que te puxa para trás, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o que é esse puxar para trás. Se você sente que essa pessoa tem muito ciúme de você e isso tolhe alguns comportamentos seus, ou você não tolhe de outras formas, ou se é uma pessoa que tem dificuldades de crescimento profissional, você, de algum modo, começa a abrir mão disso, dos seus sonhos. Outro passo muito importante nesse processo é você reavaliar o sentimento, né? Qual é o motivo de você estar nessa relação, se ainda existe amor. Às vezes a gente se mantém em algumas situações que não nos cabem mais apenas por comodismo e não por um sentimento genuíno de querer caminhar ao lado. Hoje eu queria te convidar a fazer 4 reflexões. A primeira delas é sobre conversa, diálogo. As pessoas subestimam essa parte tão importante do relacionamento, inclusive porque quando a gente pensa num problema que já é contínuo dentro de uma relação, a gente tem a sensação de que já falou tudo que poderia ser falado. A proposta é que você possa revisitar a sua queixa, é que você possa revisitar alguns pontos que já foram ditos, mas dessa vez buscando uma conversa franca, não violenta, mais amorosa, tentando entender esse relacionamento numa camada em que o processo de mudança está acontecendo e não que já era para ter acontecido. Isso muda muito. Como você tem se sentido nessa relação? Você já avaliou algumas escalas de medo ou de desgaste? É muito diferente estar se sentindo medo de seguir a sua vida e estar sentindo que a relação está desgastada. Então, se você puder fazer um exercício, pega papel, caneta, quem é do papel e da caneta, quem é do celular, do bloco de notas, eu sou do bloco de notas, eu anotaria no bloco de notas. Como você está se sentindo nesse momento? O que está batendo emocionalmente para você? E se as suas emoções mudassem, mudaria também o que você iria fazer? Seja seu amigo, um verdadeiro amigo, um amigo muito sincero. O que você falaria para um amigo nessa situação que você está vivendo? Quando a gente faz o exercício reflexivo de pensar sobre nós na terceira pessoa, ou seja, se referindo a você, o eu, como ela ou ele, você tem a possibilidade de se deslocar desse olhar muito sobre mim, né? Sobre as coisas que me doem. Que é um lugar importante, a gente precisa estar nele, mas quando a gente sai, quando a gente se afasta, a gente consegue visualizar algumas coisas melhores. E quando a gente está numa relação também há muito tempo, e que a gente já falou bastante sobre as nossas queixas, isso gera um senso de acomodação, tanto em falar, ou em justificar, E o quarto e último ponto é sobre nem tudo ser conversa. Então, vocês precisam ter um plano de ação e você precisa avaliar se o movimento do outro está sendo um movimento contínuo ou não, se a relação está estagnada, se realmente o padrão da relação acontece daquele jeito, e se de fato o funcionamento, a relação ela se constitui daquela forma. Porque por mais que se converse, por mais que se demonstre, chega um ponto que a relação já se deteriorou tanto que já não há mais o sentido de permanecer ou de continuar daquela forma. Então não se culpe, se compreenda, se entenda e parta para um estágio pós, né? Que é o estágio da concretude, que é quando você finalmente decide algo, faz uma escolha e segue a sua vida.